Boa noite. Mais uma mensagenzinha no canal Momento Gospel com o Ricardo. E hoje eu gostaria de começar lendo Isaías 55, versículo 8, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, eu gostaria de começar aqui falando a respeito dessas guerras. Está havendo aí guerras e rumores de guerra, diz a Bíblia. E nós estamos vendo aí os conflitos se multiplicando, guerra no Irã, de Estados Unidos contra o Irã, guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, né, uma contra a outra ali. Então, a gente está vendo se intensificando os conflitos, as guerras, os embates de nações, e dentro desses embates, a gente fica pensando, mas é o fim, né? Jesus disse que quando fosse chegando o final dos tempos, iam haver guerras e rumores de guerras, né? Mas aí as pessoas dizem, mas sempre houve guerras no mundo, sempre houve conflitos no mundo. Então, como é que a gente sabe se realmente esse aí é o temor, os sinais que precedem o retorno de Cristo à Terra? Bem, a gente tem que entender que existe um termômetro que o médico usa porque nós somos seres, os irmãos e irmãs sabem que nós somos seres descendentes dos mamíferos, né? Então, somos seres de corpos quentes. Então, já é natural para a gente ter uma certa temperatura no corpo. É inatural a gente, né, tá frio, né, tá com o corpo demonstrando uma certa frieza, porque se isso acontecer, é passível de que devemos procurar o médico, né, porque alguma coisa está errada. Porque somos seres de corpos quentes, né? É o natural para a gente ter um certo calor. Mas acontece que quando esse calor se torna intenso demais, aí o médico usa um termômetro para avaliar, para ver até que ponto está a nossa temperatura corporal, para daí deduzir se nós estamos ou não com febre, que já é um sinal do quê? De uma enfermidade. Assim é em relação à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses sinais tão frequentes na humanidade, né? Guerras e rumores de guerra, eles vão ficando cada vez mais intensos. À medida que eles vão ficando cada vez mais intensos, mais, irmão Ricardo, a gente está vendo que está havendo uma certa intensidade realmente nas guerras, né? A gente está vendo, você vê lá, os Estados Unidos fez um acordo com o Irã, depois voltou de novo, desfez esse acordo e voltou a briga de novo, aquela confusão e tudo, né? Eles tentam uma paz ali na Ucrânia, mas não há um acerto. Olha, irmãos, eu sempre gosto de ver os dois lados da moeda, né? Primeiro, essas guerras que a gente vê acontecendo entre as nações são guerras de interesses. São guerras de interesse, né, de nações. Porque assim como nós, como pessoas particulares e pessoais, temos nossos próprios interesses, nossos próprios projetos, nossos próprios sonhos, que é o que eu quero falar um pouco mais à frente também em relação a Deus, assim também as nações, ela tem seus próprios interesses. Eu não estou aqui querendo dizer quem está certo, quem está errado, não. Não estou aqui para julgar ninguém, dizer, a nação certa, não estou, a nação, determinada nação está errada, determinada nação está certa, não. Não vou puxar a sardinha lá, como diz, né? Puxar a sardinha para o Brasil, né? Eu vou puxar a sardinha aqui para o lado do meu país, ou então para o lado do país fulano de tal, que eu gosto muito, que eu simpatizo. Não. Né? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é dizer que essas guerras que vocês estão vendo acontecer por aí são guerras de interesses de nações. São guerras cujas elas estão expressando os interesses próprios das nações. Cada nação dessa que está em guerra, ela está aí por interesse. Ah, mas quer dizer que quando se torna intenso esses conflitos, também não são guerra de interesse? Sim. Só que existe aí um porém. A intensidade desses conflitos
ele vai se alastrando cada vez mais pelo mundo todo, entendeu? Eles não vão ficar só regionais, porque por enquanto ainda está regional, e a do Irã está ali, no Irã, naquele local ali, né? Você vê que as tropas, as forças americanas vão lá guerrear lá. Guerra da Ucrânia está ali, só naquela região. A gente não vê ela se alastrando para outras nações, tudo não. Então, ainda não está nessa intensidade, ainda não está nessa escalada de violência, de conflitos mundiais, que dá para a gente, como cristão, como conhecedor da palavra, de que verdadeiramente isso aí são os sinais que precedem a vinda de Cristo. Não, eu sempre digo isso aí são o princípio de dores. Sempre digo isso, sempre afirmei isso aqui. Mas a gente nunca sai desse princípio de dores, queira Deus que não. Queira Deus que por enquanto não. Porque no momento que nós saímos do princípio de dores, aí nós já vamos desembocando já para a vinda de Cristo. Aí sim vai começar a ver a intensidade desses conflitos, a generalização mundial desses conflitos, né? Como houve na Primeira Guerra Mundial, que atingiu toda a Europa da época e arrastou muitas nações, o próprio Estados Unidos, que não era da Europa, mas do continente americano, mas participou dessa guerra. E também participou da Segunda Guerra Mundial, que começou exatamente também na Europa, a Segunda Guerra Mundial, e o próprio Brasil foi também arrastado por essa guerra. Então, você vê que essas guerras elas têm uma certa diferença, só que elas foram guerras que foram contidas, porque ainda não havia o momento certo, ainda não havia o cumprimento da palavra de Deus na sua atenuante, na sua inteireza. O Estado de Israel não tinha se formado, ele foi formado em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. Está entendendo o que eu quero dizer? Irmãos, não vai acontecer, né? Há muitas indagações e suposições de que pode ser o fim da humanidade, pode ser o fim do mundo, uma terceira guerra mundial, mas isso não vai acontecer enquanto não se cumprir. A Bíblia diz o quê? Vamos para a palavra de Deus, né? Que esse evangelho do reino será pregado a testemunha a todas as nações, então virá o fim. E nós sabemos que mesmo com a internet, estou aqui falando com vocês através da internet, da própria internet, muitas nações, povos, línguas e tribos e etnias não conhecem o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua inteireza, não. E Deus, ele é justo. Deus não pode se precipitar, ele não pode passar por cima da sua própria palavra não, vai Jesus, vai lá, né? Faz o que tem que fazer lá, reúne meu povo e tal, os que estiverem preparados estarão comigo para sempre, os que não tiverem estão perdidos para sempre. Por quê? Porque tem muitas vidas que nem conhecem, nunca ouviram falar de Jesus, mesmo com a internet, porque a internet ela não tem muito tempo, que ela começou a rede internacional, mundial de internet, você vê que a internet está cada dia mais. Eu me lembro quando a internet começou, eu me lembro na época que chamava do Facebook, né? Não chamava aquele Facebook, as pessoas postavam lá, né, fotos e tudo. Aí depois veio Instagram e começou, aí iPhone, e toda essa unidade na internet que potencializou a gente ficar mais próximo através da internet. Então a internet era uma bênção, né? Mas infelizmente também era uma faca de dois gumes, né? Tem coisas que infelizmente, né, é prejudicial, mas é como peixe. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu via minha mãe preparando o peixe para a gente comer, ela tirava as escamas, né, limpava ali e tal, começava por fora, limpando o peixe, depois abria ele, tirava toda né, as entranhas do peixe e tudo, aí depois que ele estava bem, ele lavava bem e tudo tal, né, tirava as guerras ali, aquilo que a gente não comia, ia comer, aquilo era tudo por lixo, né, que ela tirava. O restante, o peixe, ela aproveitava. Então, assim deve ser a internet, a gente tem que
garimpar aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é agradável, aquilo que nos edifica. Então, eu gosto de chamar isso agenda de Deus. Você tem que entender que a agenda dos homens é a agenda de Deus. Então, porque a Bíblia diz assim, versículo 9 diz assim: porquanto assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos, né, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, e brota e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Então a palavra de Deus ela tem que se cumprir na íntegra. Agora, por isso que muitos na década de 80, 90, muitos evangélicos chamavam o Israel de o relógio do mundo, porque ele diz que tudo que acontece em Israel influencia o mundo. Por quê? Eu creio o seguinte, pós Primeira e Segunda Guerra Mundial e a formação do Estado de Israel, essa é a minha fé, aí sim, está se cumprindo cabalmente a palavra de Deus. Então, aí, daí por diante, as coisas vão se cumprindo, as profecias bíblicas vão se cumprindo cada vez mais, e os sinais vão ficando cada vez mais intensos, mais claros, mostrando que realmente é a vinda de Cristo. Mas até enquanto... E esse superninho, irmão Ricardo? Né? E esse clima aí, a planeta superaquecendo, gente, isso, eu já disse aqui, veio pós esse tempo, ele veio pós... o planeta ele começou a esquentar pós revolução industrial que houve na Europa, ali na Inglaterra, no século passado, né? Então, pós a revolução industrial, o mundo ele começou a ficar mais quente. Por quê? Porque o nível de CO2 no planeta ele ficou foi lançado com mais abundância na atmosfera. Isso faz com que se forme uma cortina de fumaça no planeta que vai se tornando como uma estufa. Porque os raios solares que batem na Terra, eles têm que voltar para que o planeta possa respirar, que o planeta é igual ao ser vivo. Ele é um ser vivo, né? Da forma dele ali, mas ele é um ser vivo. Então, ele bate ali, ele tenta voltar novamente para o espaço, mas quando ele vai voltar para passar pela atmosfera, tem uma barreira ali de CO2, de uma cortina de CO2 que funciona com estufa. Eu vi numa reportagem um homem que tem plantas em estufa e ele perdeu vários frutos lá, de morango, apodreceu, porque houve um rompimento na cobertura, né, da estufa dele. Assim é o CO2, ele funciona como né, uma cobertura no meio ambiente, no planeta. Isso vai se espalhando por toda a atmosfera, aquela cortina. Então, o que acontece com aquilo ali? Aquilo vai se acumulando e é isso que está acontecendo. O planeta está ficando mais quente, está havendo desregularização de lugares ali dos níveis de chuva. Em alguns lugares chove muito, até em abundância até do que, né, costumava chover. Outros chove de menos, fica seco, né? Outros a gente vê frio demais, calor intenso, como a gente vê na Europa aí. Então, isso aí são causado pelo impacto do homem pós-revolução industrial, né? Não tinha um impacto grande do homem na época lá no passado, antes da Revolução Industrial, porque até então era tudo artesanal. Na época de Jesus era tudo artesanal. Os potes eram de barro, os pratos muitos eram feitos de madeira, ou então eram feitos de barro mesmo, né, de porcelana. Então, não era... Né, os artesãos eram os qualquer luxo da época, né?
Se você era um artesão, era como se fosse hoje um médico, como se fosse hoje um advogado, um engenheiro, era um profissional de peso, porque você, o próprio pai de Jesus na terra, José, ele era carpinteiro, e eu descobri que o artesão da época, o carpinteiro, ele não só era carpinteiro, ele era carpinteiro, ele era pedreiro, né? Ele mexia com entalhe, com pedra, tudo. Ele, né, tinha um currículo bem extenso, né, bem variado. Então, devemos entender isso. Há duas agendas. A agenda dos povos, que lutam pelos seus próprios interesses, é isso que está causando essas guerras aí, e a agenda de Deus. A agenda de Deus diz o seguinte, né, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Por quê? Diz assim, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O pensamento de Deus é um, o pensamento do homem é outro, né? O homem muitas vezes está olhando para uma certa dimensão, uma certa posição, um certo lado, e Deus está olhando para outro totalmente diferenciável. Há sabe, há muitas vezes aí, eu vou dizer que é um conflito de interesses, né? Ou, né? Mas eu quero uma coisa, o homem quer uma coisa e Deus quer outra. Não. É que é difícil nós entendermos o seguinte, muitas vezes o interesse humano do homem não é que ele é totalmente ruim, não. Às vezes até tem interesses bons, nobres, edificantes, mas Deus tem coisas melhores para a humanidade, né? Há um texto na Bíblia que diz que vós não sabeis os meus pensamentos para convosco, que são pensamentos de paz. Então, Deus, o intento de Deus é que vivamos em paz, mas a paz de Deus, ela excede a compreensão humana, ela vai além do que essa paz só de não ter guerra, não tem conflito, não tem violência, ela vai além. Porque você já notou que às vezes você está num lugar que você acha lindo, né? Desestressante, eu já estive em lugares lindos, já tive lugares lindos, que era um lugar que era para você desestressar, e lá eu encontrei pessoas, e às vezes até eu mesmo estava estressado. Eu entendi, mas esse lugar tão lindo, porque devia. E às vezes a calma de certos lugares é tão calma, é tão tranquilo que chega a nos incomodar. Não, rapaz, eu vou sair daqui, que aqui, né, parece um cemitério, o silêncio, uma coisa até. Não aguento. Chega a deprimir a gente. Então, a paz de Deus, ela é para todas as situações das nossas vidas, em todos os momentos, porque a Bíblia diz que aquele que teme não foi aperfeiçoado pelo amor. Então, irmãos, guardem isso, né? Realmente nós estamos nos princípios de dores, porque os princípios de dores é uma preparação de Deus, do Espírito Santo, para que nós nos adequemos ao nosso novo normal, de que estamos caminhando para o cumprimento do retorno de Cristo à Terra. Mas esse evento será feito no momento em que se cumprir a palavra de Deus, que diz que quando for pregado este evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim, porque quando Cristo retornar à Terra, acabou. Ele não vai vir mais como aquele Cristo humilde, filho carpinteiro, andando nas praias ali, ensinando ali nas praias, ali nas ruas, as pessoas, o evangelho. Não, a palavra de Deus, não. Ele vai vir como rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vai vir como dominador, como poderoso e como juiz. Porque, por enquanto, ele é como nosso advogado. Ele é aquele que advoga nossas causas diante de Deus. É aquele que é aquele sacerdote que apresenta o seu sangue diante de Deus derramado por nós na cruz do Calvário, para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. E aquele que intercede por nós. Hoje, esse é o papel de Cristo na Terra, de sacerdote, né? Quer dizer, o papel dele aqui, da igreja, na igreja, nos céus, diante de Deus. Isso aí é pela ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele age por nós com gemidos inexprimíveis.
né? Que é difícil, a gente não consegue compreender, né? Mas aquele que entende o Espírito sabe que ele intercede pelos santos. Então, há uma intercessão hoje contínua do Espírito Santo, juntamente com o Filho de Deus que está nos céus, porque Cristo disse: aquele que veio dos céus voltará para os céus, ele estava falando dele, né? Porque eu vim do meu Pai, volto do meu Pai, estava falando de Deus. Então, há uma conexão, né? Isso aí, é claro, é pela fé. Então, nessa conexão, há uma intercessão. Mas isso vai acabar no momento em que Cristo voltar. Quando Cristo voltar, aí já vai ser para decisão, né? Como Cristo falou, foi hábil e justo para ter a vida eterna, para estar no meio dos santos de Deus para sempre, vai estar. Quem não foi preparado, não se preparou, não buscou, não clamou, não se colocou na brecha, não se colocou ali na presença de Deus, esse aí, infelizmente, vai ser rejeitado, como um fruto podre. Então, agenda de Deus, bote isso na sua mente e no seu coração. Deus tem uma agenda, o homem tem outra. Fiquem na paz, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê sua luz, que ilumine sobre nós sua face, que cubra sobre nós com a sua face e nos guie por todo o caminho de santidade, amor e paz e justiça. Em nome de Jesus Cristo é o que eu peço para mim, para todos aqueles que forem alcançados por esta humilde mensagem do Evangelho, e também para que todas as nações, todos os líderes mundiais, porque toda autoridade foi constituída por Deus, que todos sejam iluminados, direcionados a viverem em paz, a viverem em justiça, em amor, em dignidade, né? E a liderarem, eu digo isso para todos os líderes, os homens investidos de autoridades, que a Bíblia diz que deve ser feito súplicas, orações, intercessões por todos que estão imbuídos de autoridade, que todos os magistrados, como diz a Bíblia, todos que estão em lugar de liderança, tenham de uma certa liderança, seja grande, pequena, imensa, mega, micro, mas que todos sejam usados pelo Espírito Santo para praticar a justiça, a lealdade, a fidelidade, a misericórdia, a bondade. Porque a Bíblia diz que aquele que se recusa a ouvir o clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Em nome de Jesus. Tenha uma boa noite.